meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Espero que vocês estejam excelentes, estejam bem animados, porque hoje a gente vai ter um assunto que eu acho até interessante, tá? Antes de começarmos, eu queria apresentar Plínio, que fará nossa tradução simultânea para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E falando em nossas aulas, é importante lembrá-los que elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Educa Recife. E não só no canal, temos também agora o nosso aplicativo Educa Recife, que pode ser baixado em todas as lojas de aplicativo para qualquer plataforma, Android ou iOS. Mas caso vocês prefiram, vocês podem baixar pelo QR Code que está na tela, tá certo? E uma das melhores partes do nosso aplicativo, além desse acervo enorme e excelente de aulas, já que tem todas as aulas até agora, de todas as disciplinas e todos os anos, é que a gente pode se comunicar pelo chat, que para mim eu acho que é uma das partes mais divertidas da aula. E hoje quem faz nosso chat é minha companheira maravilhosa, professora Viviane de Língua Portuguesa. Vamos lá dar um oi para ela, tá? Oi, sétimo ano, eu já tô por aqui conectada, esperando vocês aí. Estou esperando a opinião de vocês sobre a aula, as dúvidas que vocês vão fazer sobre o conteúdo. Então, tudo que vocês tiverem para falar, eu vou fazer a ponte aqui com a professora Camille, tá certo? Então a gente faz o quê? A gente vai se conectar no chat, vai se conectar no aplicativo, dar um oi para a professora Vivi. Qualquer dúvida, qualquer crise, gritem. Vocês podem colocar no chat, a gente não morde. A gente não só não morde, como a gente responde e é fofa. Então, não tenham vergonha, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouco, vai falar sobre narrativa, que vocês já têm estudado nessas aulas, não é? Nas outras aulas. Mas hoje a gente vai pensar um pouco sobre contos populares. Vocês conhecem esse gênero? Me contem aí no chat. Então, mas antes, vamos lembrar o que é narrativa. Vocês lembram o que é uma narrativa? Já que o conto popular é um tipo de narrativa, vamos lembrar lá, ó. A narrativa, o termo narrativa designa a ação, o processo ou efeito de narrar uma história. Em literatura, a narrativa é a conexão entre todos os elementos que compõem o enredo. Então, personagens, tempo, espaço e conflito. Tranquilo? Então, a gente precisa falar também que o termo narrativa, que é a narrativa, faz parte do agrupamento de gêneros da ordem do narrar, que tem essa função, essa característica, justamente de contar uma história, mas tendo esses elementos, né? A gente tem um tempo marcado, a gente tem uma ação descrita, a gente vai ter personagens que sofrem ou realizam essa ação. E quais seriam esses elementos? Vamos também revisar quais seriam os elementos da narrativa. A gente tem as personagens. Quem seriam os personagens dentro de uma narrativa? São aquelas pessoas que estão presentes na história. Se forem mais importantes, são o quê? Os protagonistas ou principais. Já aqueles que surgem na história, mas não apresentam grandes destaques, são os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes. Se a gente pensar, por exemplo, em histórias como Harry Potter, a gente pode dizer claramente que Harry Potter é o protagonista, né? E a gente tem, por exemplo, os outros personagens como secundários, como coadjuvantes, mas a gente tem muito claro os personagens mais importantes. E como a gente sabe isso? Observando que a ação e a narração geralmente se dá em torno deles, ou envolvendo eles, ou sobre eles, tá? A gente tem o espaço, que é o local onde essa narrativa se desenvolve. Só que esse espaço, ele pode ser tanto físico como psicológico. Quando a gente fala de um espaço físico, é o local físico onde se passa a história. Uma igreja, um castelo, uma cidade, em Recife, em Carpina, em Garanhuns, no IPCEP, são lugares, certo? Lugares físicos, são espaços.
E a gente tem também um espaço psicológico, que é o ambiente interno do personagem. É um ambiente interior, então não é um espaço físico. Não há um espaço físico a ser revelado. Mas a gente tem o quê? Nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos e sentimentos. Então, talvez nos falte realmente um espaço físico. E a gente pode refletir que espaço, na verdade, é uma palavra bastante polissêmica, porque ela pode significar tanto um espaço físico, um espaço interior, um espaço cultural, não é? A gente tem o tempo. E esse tempo, ele também pode ser cronológico, que é aquele que vai seguir uma ordem. O tempo, ele vai marcar o quê? O período em que a história se passa. Não necessariamente a gente vai seguir um dia a dia, nem nada do gênero. Mas ele pode marcar essa história no passado, no presente, no futuro, há 20 meses, há 50 anos, 3.000 anos na frente. Então, o tempo ele vai marcar o período. Ele pode ser cronológico quando ele vai seguir uma ordem, então, de início, meio e fim. Mas ele também pode ser psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos. Quando eu falo em um tempo cronológico, eu quero marcar também que os fatos eles serão narrados quase que nesse encadeamento de causa e consequência. Então, a ação X acontece, desencadeia a Y, que vai para Z, e a gente vai acompanhando. Quando eu falo que é um tempo psicológico, a gente vai ter um fluxo de consciência, né? A gente vai ter uma narrativa que não necessariamente vai ser linear em torno na ordem cronológica dos fatos, já que a gente está falando de um tempo psicológico. Então, nesse último caso, que é o do tempo psicológico, ele mistura passado, presente e futuro, seguindo, portanto, o fluxo de pensamento. Então, a gente pode ter, por exemplo, flashbacks, que não necessariamente vão se seguir. Então, a gente vai tendo que, na verdade, construir a trama, né? Note que as expressões de tempo utilizadas indicam essa marcação. Então, hoje, no dia seguinte, há 20 anos. A gente tem o conflito, que é a parte da narrativa que provoca o quê? Que promove o choque da linearidade da ação, do narrar, e permite que os personagens assumam a condução do enredo a partir de suas ações. Então, é aquele momento em que vai haver esse choque, pode haver até uma troca narrativa aí. A gente tem o clímax, que seria o ponto alto, né, o ponto enigmático do texto que provoca a curiosidade do leitor. Né, aquele ponto alto, aquela reviravolta. E o desfecho é a consequência da desordem provocada pelo conflito, produzido a partir das ações dos personagens. Eu sei que eu saí, né, falando bastante. Mas quando a gente lê uma história, quando a gente lê uma narração, e a gente vai ler aqui hoje um conto popular, a gente consegue identificar esses elementos. Por quê? Porque eles são essenciais, eles são necessários para que haja uma construção ali do narrar, tá? O enredo, que também é chamado de trama, né? E aí, veja, no que diz respeito à apresentação, o narrador situa o leitor naquele universo novo, que também não é necessariamente essencial logo no começo, tá? Às vezes essa apresentação ela vai se dando aos poucos. E agora vamos para o ponto da aula de hoje, que é o conto popular, porque agora a gente já revisou um pouco de narrativa, vamos estudar um pouco do conto popular e também um pouco do conto e do mini-conto, já que são gêneros correlatos, tá? Ó, o conto popular tem sua origem na tradição oral, ou seja, era passado oralmente, em que as histórias eram transmitidas de geração para geração. Eu acho que a gente consegue fazer uma ponte e lembrar de quando, por exemplo, parentes mais velhos contam histórias para a gente. Às vezes não são histórias, não são necessariamente contos de fadas e tal, mas podem ser histórias da família ou contos populares que seus avós ouviram dos pais deles, que ouviram dos avós deles, e a gente vai preservando. E aí um ponto interessante nessa tradição oral é que é uma preservação de uma memória. E uma memória que não está fixada em nenhum espaço físico, em nenhum lugar palpável. Não está num texto, não está num livro,
não está gravado. A gente tem o quê? Uma tradição oral de contação de histórias que vai estimular e preservar essa memória. Trata-se de um gênero da esfera literária e consiste em uma narrativa curta, com poucos personagens. Isso por quê? Porque são narrativas mais fáceis de serem decoradas, de serem repassadas, né? Normalmente, os fatos narrados apresentam uma sequência com 4 momentos marcantes: a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Por ser um gênero da tradição oral, o conto popular pode apresentar diálogos curtos, que constituem discurso direto, marcado pelo uso do travessão, que é aquele quando a gente abre. E Plínio disse, : tomarei café hoje. Então, eu vou iniciar essa oração do tomarei café hoje com um travessão, para indicar a fala direta de Plínio, que seria o personagem da minha história aqui. Faz uso da linguagem informal, com palavras e expressões do dia a dia. Por quê? Porque circula nesses espaços e se constitui como um gênero que era inicialmente oral, né? Então, a gente tem essa marca de uma linguagem do dia a dia, de variantes, de variantes menos acadêmicas, além de empregar modos próprios do falar de várias regiões do Brasil, ou seja, as variedades regionais. Por quê? Isso por quê? Porque cada estado, cada cidade, cada região vai ter o seu conto, vai ter a sua cultura popular, que é composta por esses contos populares também. Certo? Que, na verdade, vários deles são contos herdados da Europa pelo processo de colonização. A gente também vai ter diversos contos populares de origem indígena, né, dos povos originários, e também dos povos africanos, né, das diversas localidades da África, né? E aí, o que é que a gente tem? Que por ser um gênero de tradição oral, esse conto popular também possui o quê? Apresenta o quê? Diálogos mais curtos, que constituem o discurso direto. Isso aqui tudo a gente já falou. E a gente vai ter o quê? Todo um repertório enorme de contos diversos que vão mudar de acordo com as regiões, os estados, as culturas. E a gente tem, na verdade, alguns compilados, né? Alguns livros que trazem todos esses contos reunidos. O conto popular ou conto de tradição oral é tão antigo quanto o hábito de contar história e se faz presente até os nossos dias. Desse modo, o conto popular pode tratar temas diversos, como amor, amizade, esperteza, entre outros. Nesse gênero, a presença de seres encantados é bastante comum, pois as histórias nascem o quê? Da tradição e da imaginação, contadas de pai para filho através dos tempos. Por esse motivo, pode haver várias versões de uma mesma história. Certo? Por quê? Qual é a essência aqui? Quando a gente fala de um gênero que se constituiu principalmente oralmente, e que houve, claro, um registro escrito a posteriori, né, depois, a gente pode perceber que a gente pode ter diversas variações de um mesmo tema do conto. Isso por quê? Porque o essencial que é transmitido é a moral, é o clímax, é a complicação, não necessariamente as palavras tal qual elas foram ouvidas. Até porque a memória, ela não é extremamente confiável. Nem sempre a gente vai conseguir decorar todas as palavras. Isso de você decorar palavra por palavra é uma atribuição, é uma habilidade que surgiu até depois da escrita. Porque a escrita, ela fixa em um espaço, em um suporte, uma história, de maneira que ela se torna quase imutável. Mas quando a gente tem essa mesma história contada por diversas pessoas diferentes que vão ouvindo umas das outras e não decoraram do livro, a gente tem essas diferenças, essas nuances, esses toques dos contadores. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O conto, e aí, cara, a gente vai, na verdade, estudar um pouco sobre o conto. O gênero conto de maneira mais ampla. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês estão agora. Professora Vivi, será que tem alguma coisa no chat, algum comentário, um oi? Oi, professora. Tem sim, tem bastante gente aqui no chat assistindo a sua aula.
Falei com eles estão todos bem, estão atentos. Eu perguntei quem é que gostava de ler, se tinha alguém que gostava de ler. Eles disseram assim, ó, eu gosto de ler às vezes sim, viu? Não é sempre não, mas às vezes eu leio. Aí eu disse pra eles, né? Bom, né? Como se a gente estivesse assistindo a um filme. Só que a gente lê, em vez de a gente assistir, né? Mas a história narrativa tem a mesma ideia, né? E aí eu perguntei para eles, que eu estava falando de tempo, né? Perguntei se eles sabiam que era um flashback. E aí disseram que sim. E o Diogo disse assim, tem muito disso em novelas, filmes e animes. E o Diogo tá certo, né? É quando a novela ou filme, ele vai recuperar, né, um acontecimento do passado que não tinha sido revelado, ou para recuperar uma memória, uma cena que já aconteceu, uma ação que influenciou ao decorrer da narrativa. Então, o flashback é esse movimento de recuperar alguma coisa para trazer para o presente, para trazer para o momento de agora da narrativa. Tá certo? No mais, eles estão aqui, estão adorando a sua aula, acompanhando tudo. Ai, que maravilha, professora Vivi. Que bom que vocês leem, mesmo que às vezes. É muito de hábito, né, também. É muito da gente tentar sair um pouco das telas. Eu não sei vocês, mas eu tenho tido, assim, umas dores de cabeça e tal, por muita exposição à tela. É celular, é computador, é TV o dia todo, né? E aí, às vezes, parar um pouquinho para ler dá até um descanso nos olhos. Eu recomendo. E, Diogo, você está certíssimo. O flashback é muito usado não só na literatura, mas em outras mídias que tem essa expressão narrativa. Um filme, uma novela, um anime, ele tem uma sequência de fatos e acontecimentos e são narrativas também. E esse flashback é um recurso. É um recurso interessantíssimo, porque ele pode relembrar o leitor de algo que ele leu, ou ele viu no comecinho e é essencial para que a trama se desenvolva, para que, sabe, o leitor ou o espectador compreenda. É também um espaço também de você preservar e recuperar essa memória, né? Muito boa o seu comentário. Ó, o conto, ele já existia mesmo em comunidades que não tinham escrita, de maneira o quê? Oral, porque esse hábito de contar e ouvir histórias foi muito importante para a permanência dos costumes, das crenças e da tradição cultural dos povos. Afinal, vocês já pararam para se perguntar como é que os povos ágrafos, aqueles que não possuem escrita, ou nada próximo a isso, como é que eles preservam suas mitologias, como eles preservam as suas genealogias através das histórias, contadas oralmente. E essa contação, ela impregna a memória, né? E ela vai sendo preservada, vai sendo compartilhada e vai sendo continuada. As práticas orais mantinham os laços de união entre as pessoas e a sua comunidade. É importante conhecer as características do conto popular para melhor compreender sua estrutura composicional e seus efeitos de sentido. E aí vamos pensar um pouco mais sobre o conto, né? O conto é uma narrativa breve escrita em prosa, ou seja, retinho, né? Não está em verso. Sendo mais curto que o romance e a novela, apresenta enredo, personagem, tempo, espaço. É um gênero literário que se constitui como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Então, até agora, a gente pode perceber que há uma semelhança entre o conto e o conto popular. Por quê? São gêneros relacionados, né? E uma subcategoria do conto. Eu não gosto muito dessa palavra, uma subcategoria, mas uma outra modalidade do conto, que popularizada no século XX, foi o mini-conto, que é um conto ainda mais reduzido. Por isso o nome mini-conto, microconto. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Claro que a gente vai ter mini-contos maiores do que 2 linhas, do que 2 frases, mas a gente também tem mini-contos muito curtinhos, né? Mas mesmo que você tenha um espaço, mesmo que seja um gênero muito curto, muito breve, você consegue construir uma narrativa, você consegue recuperar esses elementos da narrativa. A ideia é que, no mínimo,
é que, no mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo um contexto em uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. E aí eu trouxe um mini conto que eu escrevi, que eu espero que vocês gostem, para a gente tentar recuperar aí os elementos da narrativa, tá? Ó. A rainha esperava seu 8º filho. Depois de 7 filhos homens, o rei era constantemente pressionado a dar ao reino uma herdeira. No dia do 8º parto, ele, ansioso, consumira as unhas até a médica anunciar contente. É mulher. O rei suspirou aliviado, estava salvo da guilhotina. Então veja, em breves linhas, há uma construção do enredo. Então você tem um reino, você tem um espaço. Você não tem necessariamente um tempo tão marcado, mas você tem personagens, você tem uma trama, você tem uma reviravolta. Você tem uma apresentação, você tem uma situação inicial, que é do rei, que precisa dar uma herdeira. Você tem uma subversão, já que normalmente essa exigência de herdeiros cai em cima da rainha, para que ela produza herdeiros homens. E aqui houve uma subversão, né? Houve uma troca de você pôr. Como eu posso dizer? O que eu quis aqui foi trazer algo um pouco mais inusitado, né? Já que normalmente você tem essa narrativa de rei, rainha, filhos, herdeiro, ela é extremamente batida, comum, mas o que eu tentei fazer aqui foi subverter, mudando essa lógica, né? De que apenas homens podem ser herdeiros e que, na verdade, neste reino aí hipotético, a rainha e as mulheres é que são herdeiras. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe só para ilustrar aqui como a gente consegue perceber uma estrutura narrativa em um texto tão curtinho. E aí o conto popular, os contos populares, eles abordam o quê? Vários aspectos da vida, né? Já que agora a gente vai voltar a ver o conto popular. Podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. Podem nos divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Então, a função aqui do conto popular é muito ampla. A gente tem diversos temas, a gente tem diversas funções. É tanto para entreter e divertir, como também para explicar coisas que a gente não sabe, que as pessoas não sabiam explicar, né? E cada história, ela é aumentada ou modificada à medida que vem sendo repetida. Isso por quê? Porque a gente não tem, por exemplo, um autor só. A gente tem uma autoria coletiva. Então, se você não tem um único autor, você não tem uma versão original, entre aspas. E aí você vai tendo, ao longo do tempo, essas modificações, né? Já que esses escritos mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de história. E aí eu trouxe uma curiosidade. Você sabia que a narrativa deve muito à oralidade e havia, nas civilizações ágrafas, essas que não possuem escrita, a figura dos homens memória, que eram justamente que eram aqueles que guardavam em si, em suas memórias, em suas narrativas orais, a gênese do povo, as lendas, a genealogia de uma família imperial, de reis e tal. Mas eles guardavam em suas memórias e eles repetiam oralmente. Só que sempre que se tinha um homem em memória diferente, a versão ela mudava um pouco, mas a essência se mantinha. As histórias variavam em detalhes. Por quê? Porque são passadas oralmente, são preservadas oralmente. E isso era apenas um detalhe, isso não importava, pois o cerne, a moral, os elementos essenciais daquela história se mantinham. Aqui eu trouxe um tópico mais para a gente refletir a questão da oralidade, escrita e memória. Brevemente, a oralidade e a escrita estão relacionadas, né? Então a gente tem os gêneros orais, a fala, e o gênero escrito. E a escrita, ela tem uma característica de preservação muito maior que a oralidade. A gente pode preservar em um suporte, seja ele digital ou não, o que a gente quer, né? A nossa história, o que a gente quer preservar. A preservação da oralidade se dá de maneira mais fluida, como a gente viu com os homens de memória, com os contadores de contos populares, porque a oralidade, ela acaba sendo muito mais dinâmica, ela vai mudando muito mais. Então, quando a gente vai contando, a gente pode alterar
um pontinho, e aí a pessoa que ouviu já altera, e aí, enquanto que na escrita, a escrita mantém o texto fixo, né? Quase imortal, digamos assim. E aí, ambos, eles são suportes da memória pessoal, da memória coletiva, da memória de uma família. Eu não sei se vocês sabem, mas havia um hábito de ter-se uma Bíblia da família e ir escrevendo as genealogias. Então, isso é uma forma de preservação da memória. Assim como os contos populares, assim como as histórias das suas avós, são maneiras de preservação da memória, tá? E as características do conto popular: há poucos personagens que às vezes não têm nome próprio. Às vezes até havia, mas esse nome se perdeu, né? Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram, o que pode tornar a história até um pouco mais universal, digamos assim. Muitos contos populares apresentam uma linguagem mais informal e com marcas da oralidade. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração para geração. As ações se passam em um só espaço, constituem um só eixo temático e um só conflito. Não tem autoria conhecida, pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. E aí a gente tem as diferentes intenções. E aí eu trouxe, para a gente ler junto, um conto popular, O Velho e o Tesouro do Rei. Havia em um lugar um homem velho, muito pobre, tão pobre que não tinha o que comer. Um dia roubaram o tesouro do rei, e este disse que quem adivinhasse a pessoa que o tinha roubado ganharia uma grande soma de dinheiro. Levantaram um falso ao velho muito pobre e foram dizer ao rei que ele tinha dito que sabia quem havia roubado o tesouro. O rei mandou-o chamar e deu-lhe 3 dias para adivinhar, sob pena de morte. Não vai dar tempo de eu ler o conto inteiro, mas a história é basicamente, esse velho vai para o palácio e quem organizou o roubo foram justamente os lacaios, os servos, os criados. E aí, quando os criados vão servindo esse velho, ele diz: já vi 1, já vi 2, já vi 3. Então, ele vai percebendo que foram eles, os criados, que roubaram o tesouro do rei. E aí, os criados pedem para que o velho não revele e, em troca, lhe dão uma soma de dinheiro. Então, aqui a gente tem uma reflexão, né, sobre a moral, sobre diversas coisas. E aí eu deixo, inclusive, a sugestão para que vocês leiam o conto inteiro depois. Então, gente, nossa aula chegou ao fim. Eu hoje falei pra caramba, né? Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês e da professora Vivi e vou passar para ela. E daqui a pouco eu volto para dar um cheiro para vocês, tá? Saiu, voltou, teve várias emoções aqui, professora. Mas é isso, a gente se vê na próxima aula. Cheiro. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Plínio, pela tradução excelente. Obrigada, professora Vivi, por esse suporte no chat. Obrigada à produção incrível, certo? Um beijo e até a próxima.